Chegou bem para aqui? Chegou bem? Chegou bem? Olá, querida família. Aqui é boa tarde, vai chegar para vocês à noite, né? Aqui quem vos fala é o irmão Cristo Sérgio Ferreira, no nosso podcast de sexta-feira, ICUFcast. Hoje damos sequência num bate-papo sobre paternidade de Deus, onde temos abordado alguns pontos relevantes e importantes concernente família, sociedade em todo o contexto. E aqui hoje temos o privilégio de estar recebendo o meu amigo particular e irmão de coração, Enoque Caló, que é pastor, que é escritor, que é gestor financeiro, mas um dos maiores títulos que ele gosta de utilizar como servo do Deus Altíssimo. Meu querido Paz, como é que você está? Tudo bem? Fala, meu irmão, boa tarde ou boa noite para você que vai nos escutar. Boa noite para você que vai nos escutar. Estou bem. Eu gosto de usar uma expressão de um livro que eu li há alguns anos atrás, Nossa, agora esqueci o nome do cara. Vou lembrar do que eu lembro, né? Ele fala que eu estou melhor do que mereço. Zig Ziglar. É um livro bem bacana, um cara que ele vai ressignificar a vida dele após 60 anos de idade. Ele tem um livro muito bacana que conta várias histórias legais, chamado Automotivação. E ele fala assim, como que você tá? E você, quando você responde isso para alguém, ela fica assim impressionada. Como assim você tá melhor do que você merece? Né? O que você de fato merecia, né? Ou merece, né? É igual quando algum amigo tá viajando para um lugar legal e a gente põe assim na descrição, né? Quando a gente tem coragem de pôr na descrição, normalmente a gente olha, né, bisbilhota, mas não marca, não escreve, não faz nada. Sim. Só passa por ali para ver o que de fato está acontecendo com aquela pessoa, né? Sim. E não comigo. E a gente bota assim, você merece, né? Você merece, é verdade. Então eu estou melhor do que mereço. Melhor que mereço. Ou melhor que mereçamos, né? Sim. Você pode estar compartilhando, você pode estar dando seu like, tá? E curtindo, tocando o sininho aí, manda para outras pessoas que o papo hoje vai ser bem bacana, papo reto e direto, né? Falando sobre paternidade de Deus. Escolhi esse tema porque é muito abrangente, né? Abre todo. Sem Deus não existe família, não existe paternidade humana. Sim. É todo o contexto. E hoje nós vamos falar de alguns pontos relevantes sobre família, sobre várias linhas aí que a gente vai estar abordando, e de repente você também pode estar compartilhando conosco depois e mandando aí a sua ideia para nós. Enoque, como é um projeto voltado para o cristianismo, que hoje você pode estar tratando também aí como instituto, né? Instituto Urbano Funcional, essa é a nossa linha. Instituto Cristão Urbano Funcional, que trabalha na linha de pessoas, principalmente na linha de família, né, de inclusão social, dependentes e outras questões mais. Eu gostaria que nós começássemos essa programação nossa com oração. No nome de Jesus, queria que você fizesse oração nesse momento. Ok. Vamos, Pai, obrigado por estarmos aqui nesse momento. Pedimos que continue nos direcionando sobre as nossas necessidades, que são tantas. Em nome de Jesus. E que possamos, ao longo da nossa jornada da vida, da nossa jornada da vida cristã, a gente possa crescer, desenvolver cada dia e sermos melhor hoje do que fomos ontem, amanhã do que somos hoje, não para a nossa projeção ou para a nossa exposição, mas para que, acima de tudo, a gente tenha uma tarefa tão importante, que é representar o reino de Deus conforme a oração do Pai Nosso. Vamos trazer o reino de Deus para essa terra. E nós somos esses agentes, então tenha piedade de nós e continue com a misericórdia sobre nossas vidas, que possamos realmente expressar a tua verdade, os teus valores e os teus princípios diante de uma sociedade, de um tempo onde que isso é levado a uma desconstrução, como se não tivesse relevância, como se não tivesse importância, mas que possamos realmente termos a nossa mente firmada em Ti. Afinal de contas, quem construiu a nossa mente foi o Deus Criador, e cremos nisso e precisamos viver isso. Amém. Enoque, quer deixar um texto com base aí, para a gente dar o pontapé inicial desse bate-papo? Vamos lá? Sim, vamos lá. Sobre paternidade divina, eu acho que um texto bem interessante, em Mateus
3:17, mas teremos também, talvez em outros evangelhos, o batismo de Jesus no Rio Jordão, né, por João Batista, e após Jesus ser batizado, inclusive João não queria batizá-lo, né? Sim. Falou, eu não posso te batizar. E Cristo, né, deu o exemplo sobre o batismo, ali a autenticação do batismo, e após o batismo tem uma frase bem interessante, né, Célio? Quando tem uma voz que diz assim, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me satisfaço, em quem eu tenho prazer. Então, o Cristo, né, na verdade o Jesus, perdão, né? Porque aí Jesus está como homem, o Cristo, que tem ali que dá uma alegria, né, no nível de obediência ali ao seu Pai, Criador da Trindade, né, que é o próprio Deus. E esse texto me chama a atenção porque eu fico, né, me perguntando por que Jesus, com 30 anos de idade, precisaria ouvir essa afirmação. E a gente pode trabalhar isso de algumas formas, né, olhar por uma outra perspectiva. Mas tinha outras pessoas ali, Enoque, que também teria que ouvir essa validação da paternidade. E sim, mas não tinha tanta gente assim, né? Tanto é que o ministério de Jesus vai abranger muito mais pessoas e muito mais lugares, não somente aquelas pessoas que estavam naquele momento do batismo. E a Bíblia também, de fato, não relata quantas pessoas estavam naquele momento, né, do batismo de Jesus. E a pergunta que eu gosto de refletir sobre isso, por que Jesus, com 30 anos de idade, precisava ouvir sobre a paternidade? Ele fala, esse é meu filho. Acho que a mesma sensação que eu e você temos quando a gente olha para o nosso filho, ele faz algo assim que nos chama atenção, que a gente fica orgulhoso, que nos dá satisfação, e a gente é tão, às vezes, mal resolvido nessa questão, pastor Célio, que não sei se você já viu a citação que seu filho faz algo maravilhoso, ou seu filho se destaca em alguma coisa, ou seu filho é bonito, e a gente fala assim, não é porque é meu filho não, mas ele é bonito, né? Não é porque ele é meu filho não, mas, né? E na verdade, por que a gente tem esse medo, né, de, gente, ser pai, sabe, é algo espetacular. Sim. Ser pai é a continuidade geracional daquilo que Deus gerou em você. E a gente tem, aos poucos, perdendo isso e não valorizando isso de uma forma adequada. Então, eu quero trabalhar em cima desse texto como pano de fundo, da necessidade de Jesus. Posso ler? Pode ler, fica à vontade. Pode completar? Pode completar. Não, pode ir, vai ter tempo. Essa mente brilhante aí, então a gente tem que... Nada, só sou esforçado, só. O que fala sobre o batismo de Jesus, né? Versículo 13, fala que então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, né? Versículo 14, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, é isso que você havia dito, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Né? E respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, e assim que Jesus foi batizado, saiu da água, né, naquele momento, e o céu abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo sobre pomba, né, como pomba, posando sobre ele, e então uma voz dos céus que disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em outras versões, em quem comprado. Né? Então, aqui está a nova versão internacional. Deus colocava esse texto no meu coração, né? Para mês de agosto existe muita celebração, né? Muitos presentes, muitas coisas, mas a gente tentou afunilar um pouquinho mais, né? Porque não é só presente, né? É respeito. E você citando algo importante, eu tive com o pastor Luiz Carlos, lá da região de Itaquaquecetuba, ali tem uma mega montanha, grande. Eu falei que o maior orgulho do pai é quando alguém fala, isso aí que você citou, quando alguém fala, seu filho é bonito, seu filho é inteligente, seu filho é capaz, aí você sai de canto assim sozinho, e Deus daí fala assim, glória a Deus, Como você vê hoje essa questão da paternidade na atualidade aí? Meu amigo Célio e vocês que estão nos ouvindo, eu tive uma experiência agora bem interessante, né? Eu sou da área financeira desde muito cedo,
sou consultor, sou escritor, tem até meu livro aqui que é sobre educação financeira, né? Quando os bons relacionamentos nos ajudam a pagar dívidas. E relacionamento tem tudo a ver com paternidade, porque uma paternidade mal resolvida vai trazer prejuízo nos relacionamentos. Poxa, mas tem certeza disso? Absoluta. Eu falo como experiência pessoal e falo hoje como experiência de empreendedor. Né? As pessoas que estão próximas a mim, aquelas que dão mais trabalhos, ou que deram mais trabalhos, né? Deram mais trabalho. Você começa a conversar com a pessoa e eu tenho criado uma dinâmica de perguntar: você tem pai? Né? Ou melhor, se o pai é vivo, na verdade todo mundo tem pai, né? Seu pai é vivo ainda? Sim, meu pai é vivo, tal. Que legal. Quando foi a última vez que você tomou um café com ele? Quando foi a última vez que você trouxe ele para a mesa? Por quê, gente? Isso vai autenticar como anda o nosso nível de relacionamento em relação à nossa paternidade. Eu sei que existe vários contextos, até puxei agora, não sei se você tinha te mandado, a quantidade de pessoas, deixa eu só abrir aqui, a quantidade de pessoas agora recentemente que não tem o nome do pai na identidade. Deixa eu ver se eu abro rapidamente aqui para não atrasar vocês, não atrasar a gente, né? Na verdade, vocês têm toda a liberdade aí de tempo. Olha que interessante esse dado aqui, amigos. Os cartórios de registro civil do Brasil mostram que nos 7 primeiros meses deste ano, 100.717 crianças foram registradas sem o nome do pai. Este ano foi registrado o menor número de nascimento para o período de 2016. Deixa eu pegar um pouquinho mais para baixo aqui, que acho que é mais atual. A porcentagem é maior que os 6% registrado em 2021, quando 96.282 crianças das 1.586.000 nascidas não receberam o nome do pai em 2020. Então, está aqui na Agência Brasil, tá? É um dado real, não um dado fictício. E, ao mesmo tempo que a gente tem vergonha, às vezes, de validar nosso filho como esse é meu filho, né? Esse é meu filho, né? Esse é meu filho. Poxa, não no sentido dessa palavra, desse orgulho que não tem limite, mas falava, poxa, que bom que ele está no caminho certo, que bom que eu estou lançando no caminho certo. E ao mesmo tempo fico pensando, imagina aquelas crianças que não têm o nome do pai, a sua identidade. Porque, Célio, eu tenho 49 anos e por muito tempo eu fui conhecido como filho do seu José do Ferro Velho. Região de Guarulhos. Na verdade, quem é esse aí? Não, você é o filho do seu José. Você é filho do Caló, do Ferro Velho, do Mão Branca. Eu e meu irmão, a gente trabalhou muito tempo com meu pai. E você acaba perdendo a sua identidade quando a sua identidade, na verdade, ela é uma projeção da identidade do seu pai. Então você é filho de quem? Né? Imagina um moleque aprontando e você pergunta assim, quem é seu pai? Quem é o pai desse moleque aqui? Quem é o pai dessa criança? Então, gente, até no tom de brincadeira que a gente está falando isso, mas é extremamente sério. Né? Então eu vejo hoje eu trabalho no contexto da educação, já mês que vem farei 5 anos que eu estou diretamente dentro da área de ensino, da educação, e como eu vejo que essa ausência de paternidade tem trazido muitos prejuízos para as crianças, para os adolescentes e também para os adultos. Então eu gosto, como eu falei para vocês logo anteriormente, eu gosto de fazer a seguinte pergunta para você que tem pai vivo. Quando foi a última vez que você tomou um café com seu pai? Não, eu estive agora, não, que no último domingo foi um almoço em família. Uau, show de bola. Mas e você e seu pai? Convidá-lo para sair, para tomar um café, para pagar um almoço, para fazer uma resenha. Cara, meu pai é tão tímido, eu sou tão tímido, ou eu sou uma pessoa tímida. A gente precisa quebrar essa barreira e resgatar isso. Porque eu tenho um texto bem antigo, que eu costumo escrever bastante coisas legais, assim, bastante coisas interessantes para mim, perdão, bastante coisas legais, né? Estou já aqui fazendo minha autopromoção. Bastante coisas interessantes baseadas em princípios bíblicos. E um dos textos que eu gosto de escrever, como que nós honramos os nossos primeiros? Como que você honra os seus primeiros, sério? Quem são os nossos primeiros? Nossos pais são os nossos primeiros, que colocaram roupa em nós,
nossa mãe, somente, colocou comida na nossa boca, a gente não sabia nem colocar comida na boca, que pegou na nossa mão, que nos ensinou a andar de bicicleta, que nos ensinou a andar, sabe? Falar, A né? falar, todo o investimento. Só que a gente se desenvolve às vezes rapidamente e a gente esquece desse primeiro, do nosso pai, da nossa mãe, e a gente vai criando um distanciamento relacional desses entes queridos que foram extremamente importantes para a nossa formação. Tá? Ou não também, porque às vezes não é o pai nem a mãe, é um avô que assume essa responsabilidade, é um tio, é uma tia, é alguém mais próximo, é um outro parente, ou alguém que entrou na família posteriormente. Mas como eu e você honramos os nossos primeiros? Porque se você está bem hoje, se eu estou bem hoje, gente, alguém me ajudou em estações específicas da minha vida. Tá? Hoje eu sou empresário, sou escritor. Na verdade, sou não, deixa eu só recapitular. Eu estou empresário, eu estou escritor, eu estou com algumas funções de liderança. Né? Na verdade, eu gosto de tentar trabalhar meu cérebro de eu não me apropriar disso como fosse uma identidade, porque até no nosso meio, que somos líderes de igrejas, né, e já exercemos a função de pastor, tem cara, se você não chamar o cara, se você chamar o cara só pelo nome dele, ele fica pé da vida com você, ele fala, não, Enoque, eu sou o pastor Enoque, não Enoque. Aí você pede pro cara mostrar a identidade dele, ver se tem um PR antes do nome dele. Não tem. É a mesma coisa, aplica-se advogado, doutor, né, ou o cara que exerce uma função aí pública diferenciada. Não, eu sou reverendo. Você entende? Eu acho que está. Você vai passar, gente. Eu conheço vários deputados que já não são mais, já não estão mais. Estou prefeito. Isso aí eu acho muito espetacular, o Célio, porque se a gente fosse. Vamos pensar no outro personagem bíblico, José do Egito, né, que é conhecido mais como José do Egito. Ele estava governador por, sei lá, 14, 20 anos, talvez. 14 a gente sabe que é vacas gordas e as vacas magras, mas como ele cuidou do pai 17 anos, ele enterrou o pai e avisou pro faraó que ele ia enterrar, então acho que ele ficou um pouco mais de tempo governador do Egito. E eu acho espetacular esse personagem porque ele era um cara que tinha tudo para dar errado, hein? Vendido pelos irmãos, né? Afastado do pai, que o pai tinha uma predileção por ele, né? É uma outra relação de paternidade que é interessante a gente pensar também. Só que ele estava no caso. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema aqui para não fugir. Mas eu curto muito essa família de Jacó, que tem lições interessantes também sobre proteção, sobre paternidade, sobre não proteger. Um exemplo, se você abrir Gênesis 38, Judá deu seus filhos em casamento com Tamar. O primeiro fez besteira e morreu. O segundo fez besteira e morreu. E tudo no contexto de Judá presenciando isso. Só que não tem no texto nenhum tipo de recomendação ou de instrução de Judá em relação aos seus filhos. Tanto é que depois que morrem os dois, aí ele fala assim para Tamar, fica isolada, fica lá no seu tempo de viuvez. Quando o mais novo crescer, você casa com ele, que era uma prática, né, de casar com a viúva, casar com o próximo filho. Isso não aconteceu. Em contrapartida, se você continuar lendo os próximos capítulos, o 37 fala de José, o 38 interrompe a história de José para falar só de Judá e Tamar. Depois o 39 volta a falar sobre José. Você continuando lendo os textos, entre o 41, 42 ou 43, você vê um Judá diferente. Você vê um Judá que fala assim para o pai, pai, deixa Benjamim sob meus cuidados, eu sou responsável por ele. Se ele não voltar, eu sou responsável. Então, olha que interessante, um Judá que não protegeu seus filhos, passado um tempo, ele tem já uma maturidade para assumir a sua responsabilidade, sabe, de paternidade e de hombridade. Então, e a gente tem que desenvolver isso ao longo do nosso tempo, que hoje a gente está faltando, sério. E quando eu falo dessa falta de paternidade, de modelagem paterna, isso traz um distúrbio, traz uma lacuna, traz uma dificuldade, traz, na verdade, né, uma crise existencial à pessoa que tem lacuna de paternidade. Mas nós somos tão agraciados por Deus que a gente consegue recuperar isso ou com seu pai, ou se você conseguir tratar isso, você consegue enxergar isso a partir da paternidade divina, que ela é super, exclusivamente completa. Dentro desse contexto, firma
que nós começamos, você começou falando sobre esse é o meu filho amado, em quem me agrada. Você usou uma frase dizendo que quem foram os seus primeiros, né? Essa consideração, esse respeito. Você acha que o país está como está, o mundo está como está, por esquecer essas excelências de princípios? Sem dúvida. Sabe por que eu falo sem dúvida? Vamos ainda até a questão da paternidade. Malaquias, 400 anos antes de Cristo vir, tem um texto, acho que é 3:13, se não me engano. Assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, senão viria e destruiria a terra. Então essa lacuna de paternidade não é algo só de agora. A Bíblia está tratando isso há 2.400, quase 2.500 anos atrás. Entende que isso é, na verdade, um efeito do pecado, né? Por quê? Porque a gente tem essa... eu e você assumirmos a nossa paternidade, sabe? Pelo viés bíblico, pelos princípios bíblicos, né? Além de a gente trazer saúde para nós, saúde para a nossa próxima geração, a gente começa a consertar uma sociedade. Então, e a questão, eu estou lendo agora, sou jurado, né, recebi alguns livros, igual que é O Privilégio de Ser Pai, do Mário Simões, tem Paternidade Sagrada, do Gary Thomas, outro sobre o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Olha que interessante essa proposta da oração do Pai Nosso. Sabe, até eu gosto, como eu sou consultor financeiro, eu gosto de usar fez uma remodulação nessa oração, que fala assim, se o Pai é nosso, o pão é nosso, por que a dívida é só minha, né? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, se você soube compartilhar o Pai, se você soube compartilhar o pão, você tem todo o direito de compartilhar a dívida. Só que tem gente que quer compartilhar a dívida com você. Hoje não é o tema finanças, mas vamos só fazer um pequeno spoiler para você que está com problema financeiro. Depois você me procura, tem consultoria, mentoria, treinamentos para você à sua disposição. Já faço isso já há algum tempo. Mas por que a pessoa quer compartilhar a dívida se nunca compartilhou o pão? E por que você quer compartilhar a dívida se nunca compartilhou o Pai? E a proposta da oração do Pai Nosso é interessante, que é uma proposta de paternidade coletiva. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então olha que interessante quando isso é importante. E voltando para o texto que a gente abriu como referência, de Jesus após o batismo, realmente tem essa proposta que eu falei sobre como eu e você respeitamos, temos um coração de gratidão aos nossos primeiros. Tá? Eu queria que você refletisse sobre isso. Né? Seu pai e sua mãe foram seus primeiros. Se eles estão em vida, tem um princípio bíblico com promessa, acho que é o primeiro princípio. Honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam longos, leves e prósperos. Você citou um ponto importante, essa ideia de honrar pai e mãe. Tem aquela pessoa que tem uma dificuldade monstruosa de um perdão, porque o pai não foi presente, o pai foi ausente. O pai praticamente nem reconheceu como filho. Como é que você trataria também essa interpretação daqueles que não o consideram como pai e mãe porque foram ausentes no seu tempo de criança, de jovens, até chegar à fase adulta? Esse texto você traria também no contexto geral, porque isso é importante citar, porque muitas pessoas, olha, não tem pai, o senhor tem pai, do pai não, tal, porque como é que você ensinaria esse pessoal, né, que tem essa ideia? Gente, é uma situação assim bem complexa de falar, porque quem vivenciou isso teria mais propriedade para falar. Mas vamos aplicar um princípio bíblico nisso. Vamos voltar na oração do Pai Nosso, Pão Nosso, e as dívidas também são nossas. Isso é uma dívida emocional. Então, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se a gente tratar por esse viés, meu amigo sério, então a ausência paterna gerou uma dívida emocional. Sabe, a ausência do reconhecimento de um para o outro, de um ser para o outro, gera uma lacuna relacional. A ofensa
é uma dívida. A falta de relacionamento é uma dívida. Então, se eu e você fomos alcançados pelo perdão do Pai através de Cristo, e tem um texto, agora não me recordo de mente, que fala assim, quem ama a Cristo será amado pelo Pai. Até para a gente ter essa experiência da paternidade divina, ela só vem por meio de Cristo. Sabe, eu jamais conseguirei chamar Deus de Pai se eu não reconheço o senhorio de Cristo. Tá? Isso é implícito, isso está intrínseco, né, na questão bíblica. Assim, eu não vou ter acesso a Deus a não ser por meio de Cristo, que é meu irmão mais velho. Então, para você que vivenciou isso, que vive essa lacuna e que vive essa falta, sabe, ela pode ser preenchida primeiramente por Deus. Eu e você temos que tratar isso, né? O que levou a gente a viver essa amargura, essa tristeza, ou essa falta de paternidade, tá? E buscar ajuda, sermos curados nessa área. Porque é bem interessante, porque toda ausência de paternidade também nos traz uma dificuldade de nos relacionarmos com Deus como Pai. Porque o que é a paternidade? Ela é uma modelagem. Tá? E nós somos construídos, Pastor Célio, e você que está nos ouvindo, a partir de um modelo, a partir de uma referência, a partir de exemplos. Então a vida é feita dessa forma. Então o modelo que você teve, o modelo que você teve na infância, principalmente nos primeiros 7 anos, isso determina muito a sua construção. Mas também a Bíblia é capaz, através do Evangelho, através da cura que o Senhor nos proporciona, de a gente ressignificar isso, sabe, na cruz do Calvário, e a gente viver uma libertação nessa área. Então você que vive essa situação de abandono, de rejeição, e precisa realmente buscar ajuda, né, em Deus, em pessoas, em profissionais, para que você possa se libertar disso e fluir. Porque essa amargura vai fazer com que você fique travado, que você não flua, que você não desenvolva os dons, habilidades que você tem. Ou até você pode desenvolver, mas ela acaba tendo uma limitação. Porque quando você traz à tona essa questão da falta de paternidade, ou mesmo de maternidade, ou a rejeição, não conheço meu pai e tal, lógico que se realmente é uma coisa quase impossível de você encontrar seu pai hoje, ou tem meio de você fazer essa busca, mas eu já vi casos assim, interessantes de depois de um certo tempo. Por que acontece também, Célio? Muitos garotos geram filhos, mas eles são inconsequentes e não têm condições de cuidar desses filhos. Por isso que hoje existe uma política, né, bem pesada sobre essa questão da liberdade, de não preciso ter filho. E hoje a gente até está mudando, né? A falta de paternidade em relação à pessoa, a gente está transferindo isso para um outro objeto, para um outro ser. Que é a solução, né? O fim justifica. Sim, é bem... se você pegar polêmico, isso, né, como corte, né, você pode querer depois me detonar. Mas hoje o que a gente vê é pai de pet, mãe de pet. As pessoas não querem ter filho. Mas se a gente pensar nisso, meu amigo Célio, normalmente, por natureza, quem enterra quem? O filho enterra o pai ou o pai enterra o filho? Pela natureza, o filho vai enterrar. Né? Enterra o pai. Isso. Certo? Quando um cachorro vai conseguir enterrar a gente se ele só vive 15 anos? Difícil. Você entende? E eu sei que não é... Não é pra lacrar, não. Gente, tem casos, eu sei que... Mas hoje as pessoas não querem. Falam assim, Deus me livre de ter filho no mundo que a gente está vivendo. Mas eu não ter filho, Célio, você não ter filho, é você interromper a sua história em você. Parou ali. Parou ali. Sabe, se eu tô aqui hoje, que eu tive um pai, e o pai do meu pai teve meu pai. Sim. Sabe, o meu bisavô teve o meu avô. Então, é uma linhagem. Né? É uma linhagem. Se a gente olhar para a palavra, Deus é um Deus geracional. Né? Deus é um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Aí a partir daí vem as 12 tribos, sabe? Então Deus é um Deus geracional, sabe? A questão geracional é uma questão bíblica, é uma questão defendida pelo nosso Deus criacional. E é interessante essa questão do cuidado de Deus, né? A gente estava reunindo família no domingo, né? E
você tem essa ideia de cuidado de Deus, né? O pai e a mãe sempre são aquelas pessoas especiais, mas existe em todo contexto o cuidado de Deus. Vocês eram quantos irmãos? São quantos irmãos hoje? Eram quantos? Né? Nós éramos em 8, hoje somos 7. Tem família que tem 20 filhos, né? Então, assim, o cuidado de Deus era praticamente não sempre foi, sempre será o cuidado. Porque é Deus que cuida. Né? Então, essa ideia de trazer esse ponto-chave que é a paternidade de Deus, esse cuidado de Deus. E a gente não pode fugir dessa realidade no contexto, porque senão a gente se torna muito incrédulo em alguns aspectos. E as dificuldades não fazem com que você vai ter uma vida torta. Porque se você for olhar o próprio José, de quem você citou, poderia abandonar tudo e falar assim, vou viver uma vida, né, na promiscuidade, na liberdade que eu acho que eu tenho que ser e vou fazer coisa errada. Né? Então, assim, hoje você saindo dessa conclusão e partindo para uma outra linha educacional, que você é gestor hoje educacional, né, na área acadêmica. Como é que você vê hoje os pais, claro que você vai ter essa liberdade de comentar alguma coisa, como é que você vê hoje a tratativa dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, ou os avós realmente têm ocupado essa linha aí paterna? Temos pais sim presentes, né? Pais que são cuidadosos, pais que estão atentos, pais que acompanham, tem pais que terceirizam esse cuidado, tá? Ou para os avós, quando tem os avós vivos, e outros terceiriza para uma outra pessoa que também não são os avós, né? E tudo isso é fruto, né, sério, de um nosso desespero pelo obter, pelo ter, pela conquista. Então, a conquista patrimonial, ela gera em nós, tá? E a gente faz uma espécie de uma compensação. Então, eu trabalho demais, né? Eu sou ausente demais, então eu presentei meu filho com presentes caros, para compensar a minha ausência. Então, presentes que compensam presença. E é um caminho perigoso. Por quê? Porque, voltando novamente para a história de José do Egito, eu acho bacana quando Jacó vai fugido para a terra do seu tio, para a casa do seu tio, ele fica lá por 20 anos, depois ele precisa voltar para reparar uma pendência emocional que ele havia deixado com seu irmão, né? Que ele enganou o irmão juntamente com a mãe, fez um conluio ali, e o irmão falou assim, quando o papai morrer, eu te mato. Promessa. E olha que interessante, hein? Tem a figura paterna aí nesse cenário. Então, tem pessoas que protegem você por conta do seu pai. Né? E eu faço muito essa leitura de ambientes que às vezes eu frequento. Quantos filhos que são muito malucos, né? Mas a figura do pai gera na pessoa a proteção. Falou, meu, só não dou porrada em você porque respeita seu pai, cara, que você merecia uns cascudos, né? Desculpa falar a expressão porrada, tá, gente? Não, vai me lascar, vai me lacrar de novo aqui. Mais um tema polêmico desse Enoque Caló. Não, mas eu só não faço nada com você porque seu pai está vivo e eu respeito muito seu pai, senão você já tinha, né, tomado, né, um fora, né? Existe um contexto, né, que a mídia vai estar sempre voltando, né, sobre a ideia, pontos positivos e pontos negativos de família, de questão de paternidade. Uma personagem que hoje virou um documentário, né? Que uma moça que tinha tudo, ela juntamente com seu irmão, os pais ricos, né? Pega duas pessoas que eram mais voltadas na área da comunidade, pega e tenta contra a vida do pai e a mãe, tira a vida da mãe e do pai. Esse processo ele é existente. E todo o pivô disso está realmente relacionado dentro de casa, essa ausência por querer ganhar, galgar ou ter mais. Quer dizer, tinha tudo e os filhos, e a filha, que nada justifica, achava que faltava alguma coisa e era a solução do problema. Não tem como usar como... Acho que ficou claro, né? Sim, sim. Não dá para usar como um padrão, né, Célio? Até porque tem a questão da maldade, da Sim. psicopatia, de uma série de questões que pode estar envolvida num cenário como esse. Mas a ausência da paternidade, ela gera realmente ela desencadeia alguns problemas
sabe, relacionais ou de falta de pertencimento. Então, voltando para a citação do próprio Deus sobre Jesus, de autenticar a paternidade, autenticar o pertencimento. Por que isso é importante? Porque quando ele vai ser levado ao deserto pelo Espírito, ele vai ser justamente tentado na filiação. Então, se eu e você conseguimos, né, através da Escritura, através de ensinamentos, autenticar uma paternidade, sabe, forte, uma paternidade saudável, sabe, e isso gera uma identidade. Até porque hoje um grande distúrbio que a gente tem hoje geracional, ou crise existencial, a gente não sabe quem nós somos, sabe? Por isso que eu fico muito cuidado em relação à questão dos títulos, porque o título torna a nossa identidade. Eu sou doutor, eu sou, né, tal função, né, eu sou governador, sei lá, eu sou pastor, você não é nada disso, você está nisso, de verdade. Né? E tem gente que fica, não, lógico que não, eu recebi. É isso a gente pensar, nós que somos cristãos, no aspecto da eternidade, quais os títulos que vai ter na eternidade? De apóstolo, de bispo. Cara, é uma loucura que eu vejo. Eu vejo o cara tão doente pelo poder que os caras fazem parar evento para chegar e tem que parar que eu cheguei. Cara, o cara tá acima de Deus, acima de todos. Não faz sentido isso para mim de verdade. Eu acho isso um empobrecimento mental, né, de quem aplica isso, e empobrecimento mental de quem aceita isso. Ou aceita por conveniência, porque se você não aceitar, você não vai estar mais inserido naquele contexto. Né? Porque quem é você para me confrontar? Mas, gente, eu acho que, caramba, eu sou formado em neurociência. Nós temos 86 bilhões de neurônios, cara. Usa essa bodega desse neurônio, pelo amor de Deus. Usa. Para o bem. Para o bem, porque, gente, a gente é submetido a certas coisas que eu olho assim, eu fico abismado. Como que a gente consegue submeter a certas questões sem questionar, sem confrontar, sabe? E o evangelho é confronto mesmo, gente. Com o evangelho, se você pegar a história dos reformadores, sabe, dos apóstolos, os caras iam para cima mesmo e de questionar. O próprio Jesus chegou na igreja, no templo lá, viu os caras fazendo comércio lá, ele virou as mesas tudo de perna para cima e falou, e meteu o chicote nos caras. Era um revolucionário, Jesus? Se você for analisar... Calma aqui, não, vou respirar aqui, toma uma água aqui, você tá ficando muito apavorado. Né? Vamos voltar para a paternidade, né, gente? A questão da paternidade, se você analisar. A vara faz parte, a varinha fazia parte da paternidade. Não tira, não tira mas aí também existe uma defesa para as pessoas que submetem a isso, sério. A vara que a gente tá tendo cuidado. Sabe qual que é? Não, a pessoa submete a isso é porque ela gera no líder a ausência paterna que não teve, ele reflete isso, ele espera isso do líder. Sabia? Por isso tem até algumas instituições que faz com que você chame o cara de pai. Né? Meu mentor. Mentor é o mestre. Não, mentor não é ameno, sabe? Mentor eu até concordo, porque como eu já fiz várias mentorias, mas eu não sou pai de ninguém, nem quero amarrar ninguém a mim. Não faz sentido, gente. O cara amarrar a pessoa a você e você ficar aprisionando aquela pessoa por décadas, por tempo, né? Não, você é submisso a mim. Não faz sentido isso para mim. Nem biblicamente isso não é aplicável. E se esse pai pagasse os boletos... Não, mas tem pai, né? Tem pai. Não, eu falo esse que você está citando. Essa é a ideia de pai que você está citando, né? Alguns não querem pagar o boleto, eles querem receber o boleto. Mas vamos voltar aqui para o texto original, que a gente acabou fugindo aqui. A gente está falando sobre essa questão da paternidade porque ela está em várias áreas da sociedade. Então, assim, quando eu falei a respeito da varinha, né, para não tirar a varinha da criança, que é Provérbios, né, não tira a varinha da criança, e tudo isso você percebe que faz parte de uma questão educacional. Ô Célio, essa referência paterna ou de hombridade, ela é tão séria. Esse dia eu estava conversando com a pessoa e o que acontece? Vamos pensar numa relação de casais, né? A esposa que precisa ter um marido, né? Que precisa de uma presença de um homem, sabe? Nesse contexto dessa família tradicional. Quando há uma ausência da figura do marido, sabe, mesmo que ele esteja presente ou não, presente só fisicamente,
a mãe, essa mulher, ela transfere essa ausência para um filho. Então tem filhos que são maridos emocionais, né? E essa semana é interessante esse analisar sobre isso, e a gente refletir um pouco sobre isso, porque que ela não vai dar liberdade para esse filho mesmo que ele casar. Ela vai ficar sempre querendo controlar a vida dele, porque a ausência ela transfere essa ausência da figura do marido, né, para um filho, e esse filho começa a assumir esse papel que não é o dele. Só que isso prejudica também essa próxima família dele, porque a mãe se torna uma mãe controladora, sabe? E muito dependente desse filho, tá? Não estou falando no contexto de uma mãe hoje que tem lá 70, 80, tem uma debilidade física e tem dificuldades, né, na saúde. Isso é a nossa responsabilidade. Então, até que você pega uma cultura oriental, essa é a responsabilidade do filho mais velho, sabe, de cuidar mesmo, sabe, de cuidar dos últimos dias. E isso, vamos pensar agora um contexto bíblico que isso aconteceu. Eu tinha citado sobre quando Jacó volta para reparar a pendência emocional do seu irmão Esaú depois de 20 anos. Nesse contexto tem um cara chamado José que tem pouca idade, está ali entre talvez 8 a 12 anos, talvez, e ele consegue, ele participa, Célio, dessa relação, né? Certamente Jacó havia comentado isso em família, e ele presencia o pai e o tio se perdoando. Quando ele tem todo o contexto ali, que depois você pode ler com mais calma, e Jacó se curva 7 vezes, todo mundo vai se curvar 7 vezes diante de Esaú, desculpa, e Jacó abraça, beija e ele chora. Eu falo que abraços e beijos e choros que curam. E aí, isso a gente pode usar como uma forma bíblica. Se você que tem esse distanciamento do seu pai e ele ainda está em vida, por que não fazer isso? Abraços, cara, abraços que curam. Eu tive uma experiência também recentemente, sabe, de um abraço que gerou cura. Sabe, abraço e beijos e choros, os choros que curam. E sabe o que está nesse cenário? Cara, José está nesse cenário. E eu vou usar, depois a gente volta um pouco para a parte do cenário de Cristo, que a gente usou como referência, que aí dá para entender até um pouco mais sobre a crucificação também, que vai ter um episódio bem interessante, de sentimento de abandono em Cristo. Vocês já pegaram o spoiler, né? Sim. E José ver isso, só que José ver isso, aí na sequência é interessante porque Esaú fala assim para Jacó, vem comigo, os meus homens cuidam dos seus filhos. Ele falou, não. Meu negócio com você era te perdoar, cara. E Jacó fala uma situação bem, bem impressionante que eu fico assim, sempre pensando nela. Jacó fala assim para Esaú, cara, enxergar o seu rosto é como se eu tivesse visto o próprio Deus. Gente, quando a gente está em paz com o nosso irmão, sabe, as coisas fluem, os relacionamentos fluem, a vida flui, a sua casa flui, o seu ministério flui, os seus dons fluem, porque a gente tem que estar em paz com Deus e com as pessoas. Então, nesse contexto de paternidade, está intrínseco a questão do perdão. A gente libera perdão, sabe? Não, mas isso é imperdoável. Tá bom, se você é cristão, que merecimento que você tinha de receber o perdão de Deus? Né? Não tem, gente. Quem escolheu quem? Você escolheu a Cristo ou Cristo te escolheu, né? Fica essa pergunta para você. E estamos aproximando já do final do nosso programa. Poxa. E aí a gente vai entrar nesse ponto-chave, que é essa ideia do filho dizer para o pai: pai, por que me abandonaste? E aí você vai entrar nessa ideia. Quem escolheu quem? Por favor, fique à vontade. Então, porque se a gente pegar esse contexto de Cristo, Jesus, né? Jesus o homem, né? E Cristo Deus, Jesus o homem, né? Que precisava dessa... Até porque eu acredito que naquele contexto do batismo, o padrasto José já não estava mais lá. E esse cara também é do caramba, né, meu? Assim, desculpa a expressão, né? O cara, o pastor falando dessas coisas. Meu, o cara assumiu uma bucha que tem muito neguinho que daria linha na pipa. Ele até queria dar linha na pipa, né?
Mas o anjo falou assim, não, meu, pode segurar a bucha. E ele podia ter desaparecido, sabe? E fica para você, pai. Assuma as suas responsabilidades. Você que gerou um filho, assuma seu papel, cumpra seu papel, sabe? Do ensino, da alimentação, da vestimenta. Porque às vezes a gente tá só dedicada a 1 minuto de prazer e o resto que se dane. Não é isso não. E você, mulher, também, tenha valor, né, naquilo que você recebeu, que é o dom de gerar. Então cuidado com quem você se relaciona, porque pode ser que pegue uma bucha de canhão aí e você vai ter que administrar isso por muito tempo. Tá? E não tem maturidade, né? Sim. Não tem maturidade mesmo. E Jesus, né, em todo esse contexto, você vai ver ele falando, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. E o momento mais crucial da cruz, né? Crucial da cruz é um pleonasmo, uma redundância. O momento do auge ali. Fala assim, pai, por que me abandonaste? Então, Jesus experimentou o que é o abandono de um pai. Então, se você mirar em Jesus, ele sabe a dor que um filho abandonado tem. Então, você quer estudar alguém que entende de abandono, essa pessoa é Cristo. Passou por todos os níveis, sabe, que um ser humano poderia passar. Então ele tem propriedade, ele tem mestrado, ele tem o nosso mestre, ele tem todas as habilidades, toda a condição de nos confidenciar, de gerar em nós um coração perdoador, gerar em nós uma restauração, gerar em nós uma nova vida, gerar em nós uma vida abundante, como está em João 10:10. E por último ele fala assim, pai, mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, gente, aí fica para você refletir com muito cuidado. Você que é pai, você que é filho, libere o perdão para o seu pai. Honre os seus primeiros. Né? E voltando aqui, dando uma escapulidinha ainda aqui, não sei se tem quanto tempo aqui, José, lá no futuro. Interessante que Jacó fala assim, eu não vou com você, Esaú, eu vou com meus filhos, eu vou desacelerar o passo, eu vou no passo das vacas novas e dos meninos novos, ou dos filhos tenros. Quando Jacó desacelera para andar com José, primeiro que José viu aquela cena do perdão, e agora José tem a proteção do seu pai. Jacó está plantando semente de proteção no garoto que não sabia andar com as próprias pernas. E lá no futuro, essa semente de proteção plantada por Jacó, ele colhe. Quando ele colhe, pastor Sério? Quando um dia bate na porta dele uma carruagem do Egito e fala assim, aqui mora o velho Jacó? O senhor Israel mora aqui? Mora. Prepara a bagagem, meu filho. Prepara tudo. Você está indo para onde? Para onde não? Não, você está indo ficar sob os cuidados do seu filho que está governador. Uau, gente. E olha que impressionante. E alguma coisa que eu fiquei prestando atenção nesse detalhe. José é vendido com 17 anos. E José cuida do seu pai durante 17 anos. E Jacó vai dar um spoiler também de quanto a ausência da paternidade que ele fez uma sacanagem com seu pai. Sim ou não? Fez ou não fez, gente? O Jacó e a mãe não fez trollou o pai? Sim. Quando ele vai abençoar Faraó fala assim, ô Jacózão, quantos são os dias dos anos da sua vida? Sim. Aí ele fala assim, são 130 dias que não compara com a vida do meu pai e do meu avô. Eu fiz muita besteira nessa caminhada. Fica para você essa reflexão e para mim, principalmente, que estou falando aqui, a gente repensar como a gente tem sido pai e como a gente tem tratado os nossos pais. Hoje eu sinto muito de não ter meu pai, né? E hoje eu incentivo muitas pessoas, pastor Célio, a toma um café com seu pai, convida ele de forma aleatória. Vocês não espera o dia dos pais no agosto do ano que vem, não. Sabe, cria um momento uau, um momento de surpresa. Fala, pai, tá aí, tá de boa aí, tô passando aí, vou te pegar. O que foi, meu filho? Teu pai vai ficar assim, boca aberta, fala, caramba, mano, que moleque, que pessoa impressionante que eu criei. Então, surpreenda seu pai, você que é filho e tem pai vivo, faça isso e você estará gerando no coração do seu pai uma alegria e trazendo para você longevidade. Glória a Deus. Estamos aqui na nossa programação do podcast, trazendo
essa aula de paternidade. Né? Então, acredito que vai chegar em muitas pessoas, em muitos lares, e por intermédio dessa palavra, desse bate-papo aqui, muitas famílias serão edificadas. E o conselho é liberar perdão, se você é filho, né? Então, filho libera perdão. Eu estava falando que, às vezes, quando você era criança, quando a sua mamãe dava uma corrigida, né? Aí você vai embora de casa. Aí você falava, vai embora para onde? Né? Embora para onde? Então é isso aí, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês vão chegar essa informação até vocês, e vocês compartilhem dá o seu like, compartilha o link aí, manda para as pessoas, toca o sininho e faz crescer essa página da YouTube, porque aqui é para expansão pelo reino, por o reino, né? Pelo Isso. Reino, é do reino pelo reino. Isso, do reino pelo reino, para o reino. Para o reino. Deus abençoe a todos vocês. Enoque, muito obrigado. Deixa aí a sua página, por favor. Obrigado, gente. Precisando de um aconselhamento na área de finanças, uma palestra, um treinamento. Também, gente, na verdade, o problema nunca foi financeiro, sempre é mais profundo. Até a falta de paternidade ou a falta de você honrar seu pai faz com que você seja escasso. Você não prospera. Eu falo porque eu convivo com pessoas e quando você vai trocar ideia, você vai ver que a relação paterna é muito dificultosa mesmo. E invista na sua comunidade, desperta nos seus líderes, sabe, tratar desse assunto com propriedade, isso é extremamente importante. Então, invista em treinamento, como criar filhos da maneira de Deus, como você investir nessa área. Então, levante na sua igreja pessoas que tenham conhecimento e autoridade para ministrar sobre isso, para que a gente possa viver dias melhores em relação àquilo que Deus nos proporcionou. Ok? Deus abençoe a todos, fica da paz e até a próxima.